Olá, amigos! Leandro aqui para mais um Giro das Criptos. Hoje falarei a respeito do deslocamento de preço de algumas criptomoedas, não só as que eu acompanho frequentemente, mas também algumas que me foram solicitadas. Começando aqui pelo Bitcoin, o clássico, né? A gente observa dentro de um gráfico diário, né, um movimento de zigue-zague ascendente do ativo. Um ponto importante, tá? A gente está em cima da média móvel de 21 períodos e a gente também tem como referência para o deslocamento de preço aqui do Bitcoin esse canal de alta, tá? Bem, esse canal de alta seria bem interessante se a gente conseguisse iniciar um processo de deixar fundos mais altos, né? Ou seja, não testar a linha de canal e conseguir romper essa região aqui para desenvolver um movimento mais forte e mais direcional para o preço. A princípio não é o que está acontecendo, a gente teve sim aqui um teste na média móvel de 21 períodos, poderia ser um contexto aqui interessante se a barra do dia de hoje fechar perto da máxima. Eu acho que sim, é um contexto interessante, uma brecha de entrada para tentar tirar parcial nesse topo e talvez carregar o restante para a parte superior do canal ou até mesmo nessa região mais alta aqui do volume profile que a gente já vem conversando várias e várias vezes. Agora, eu acho que pelo intradiário, que são gráficos que às vezes a gente procura uma brecha de entrada, o que a gente observa é um contexto mais de range, né? Um contexto mais lateral. Observa aqui que nessa última movimentação aqui de baixa, a gente teve um canalzinho de baixa, tá? Então a gente teve um canal estreito de baixa, a tentativa desse rompimento falhou, então a gente falhou a tentativa do rompimento do canal, e normalmente quando um canal falha o rompimento, ele constrói uma lateralidade, tá? Segundo os princípios aí do mestre Al Brooks. Então, ó, a gente viu a partir daí o desenvolvimento de uma lateralidade. As lateralidades após falha de rompimento de canal, principalmente quando a gente observa o contexto maior do deslocamento do preço, que nesse caso aqui é um canal de alta do diário, a gente observa que é muito complicado ficar tentando vender um rompimento abaixo de uma lateralidade. Nesse caso aqui, o rompimento abaixo falhou. Tá? Então, mais uma vez, uma falha de rompimento. Então, eu acredito sim que o preço ele vai se definir aqui para o Bitcoin, como a gente está observando, de duas formas. Ou ele vai continuar mais lateral aqui por um período de tempo, construindo assim uma base de preços para um novo zigue-zague ascendente, afinal, a gente está numa região de média móvel importante do diário. Então, sim, pode ser sim uma acumulação aqui de retângulo para que a gente consiga construir um zigue-zague ascendente. Caso a gente venha continuar nessa lateralidade ou tentar perder ela, a gente pode sim ter como referência essa linha de tendência de alta, que eu vou deixar em verde aqui, inclusive, um pouquinho mais espessa, na faixa dos 22 mil dólares ou nessa região aqui, ó, essa região de preenchimento de gap de barra, né? Então eu acho muito difícil o preço vir aqui em uma vez só e conseguir romper, porque eu acho que vai ter defesa compradora. Então, na minha perspectiva, o Bitcoin ele pode sim estar se acumulando aqui para uma continuidade do movimento de alta, tá? Um ponto importante é a gente acompanhar os índices americanos, porque eles normalmente têm essa correlação aqui com os ativos de risco, que são as criptomoedas. Então, quanto ao Bitcoin, eu vejo, principalmente no gráfico diário, um contexto aqui de teste na média móvel de 21 períodos, pode ser até mesmo um contexto interessante para uma brecha de entrada, se essa barra fechar perto da máxima do dia de hoje, com stop abaixo dessa mínima, tá? Buscando ali o teste no topo anterior e talvez o teste na linha de retorno do canal. Seria uma condução interessante para a estrutura de um novo zigue-zague ascendente, né? Tu estaria acreditando que essa perna inteira de alta teve a sua correção entre 50 e 618, testou a média móvel de 21 períodos e agora ia estar construindo uma possível inflexão do movimento corretivo dentro de um zigue-zague ascendente. Eu acho que é bem aceitável esse tipo de leitura, afinal, o movimento do preço ele sugere isso. Quando a gente olha o Ethereum, que também foi um ativo solicitado, o Ethereum tem um deslocamento de preço um tanto quanto mais forte. A última observação que a gente fez sobre o Ethereum foi nessa barra aqui, né, a perda das mínimas, um teste na média móvel, foi um martelinho de livro essa movimentação, inclusive foi comentada por mim em uma das nossas programações aqui em vídeo, né? E esse movimento de alta, agora ele vem fazer um teste nos topos anteriores, que por sinal também foi o movimento do retângulo projetado. É bem interessante, isso aqui me sugere sim uma correção breve
um teste no topo anterior para a continuidade do zigue-zague ascendente. O problema maior aqui para Ethereum é que a gente está de cara com uma resistência, tá? Então, esse tipo de briga de forças, ela começa a ficar um pouco mais difícil, porque o movimento do preço, ele já cumpriu alvos para a estrutura anterior, né? Então, comprar alto aqui é um tanto quanto mais arriscado. É muito diferente de quem já está posicionado, né? Aquela ideia de quem está dentro fica dentro. Tu pode ir ajustando stop, barra. Nesse caso aqui, quem tinha um stop ajustado para cá, eu acho que já pode fazer um ajuste de stop para cá. Afinal, tentar proteger o que já conseguiu botar no bolso, né? Ou ganhar dentro do deslocamento ascendente. Uma vez que o preço conseguir romper esse topo anterior, eu acho que sugere um teste na faixa dos $2.000, vai estar bem confluente, talvez até um teste na faixa dos 2.150, que é a média móvel de 200, tá bom? É um contexto um tanto quanto mais otimista? Sim. A gente não tem uma resistência na frente aqui, Leandro? Sim, a gente tem, mas eu estou me referindo a caso a gente consiga romper esse movimento de maneira bem sucedida, né? Romper esse topo anterior, faixa dos 17.800, ou melhor, 1.785, ainda não está em 17. Então seria bem interessante o deslocamento de preços buscando uma continuidade do zigue-zague ascendente. Afinal, a gente está com as médias móveis alinhadas para cima. Então, sugere a continuidade do movimento. BNB, que foi um último ativo que foi solicitado, eu vou trazer para vocês aqui no diário também. Eu acho que BNB está um tanto quanto mais perigosa, ela está numa linha de tendência de baixa que vem sendo muito importante para os preços no meio de todo esse deslocamento, né? Então, se tu pegar aqui toda essa linha de tendência de baixa, ó, a gente vai ver que o preço ele está se deslocando e testando essa região. Eu acho que essa região é bem importante, tá? Eu não sei se vai passar direto, tá bem próximo da média móvel de 200 que está flat, também não é um ponto fácil de ser rompido. Então eu teria uma atenção redobrada aqui em BNB para quem está posicionado, já fez vários ajustes de stop aqui por fundos, tá? Eu acho que é para ir esgoelando agora barra. Eu não deixaria voltar mais absolutamente nada pelo diário. Se for ter uma condução pelo 12 horas, também faria barra a partir de agora. Não estaria disposto a tomar essa correção na cara. É evidente, pode seguir no zigue-zague ascendente? Sim, só que para mim está um tanto quanto mais difícil observar o deslocamento desse ativo nessa região de resistência, tá? É uma opinião minha, tá? Assim como o Ethereum também está numa região de maior resistência, BNB também, observa que todo esse teste falhou todas essas vezes. Será que agora vai romper? Pode romper, mas o histórico nos mostrou que teve dificuldade, então não vou ser eu que vou estar dando liquidez aqui caso venha a falhar, tá? Então é apenas a minha sugestão e a minha visão aí frente ao deslocamento de preço de BNB que também foi solicitado. Agora, outro artigo que foi solicitado foi AVE, ou AVE, né? Bem, também acho que aqui tem um espaço para subir até a média móvel de 200. A minha ressalva aí, o susto da resistência, né? A minha resistência maior na minha leitura após romper essa região aqui de topo anterior está agora na faixa dos 114 a 125. Eu acho que aqui sim vai ser uma zona mais brigada e o preço ele também já veio construindo um zigue-zague forte. Um ponto importante é a gente está acumulando e está testando uma média, tá? Eu acho que tem contexto interessante para a continuidade do zigue-zague. Não acho que a gente tenha que se preocupar agora com uma reversão, a não ser que o ativo venha a perder essa linha de tendência de alta, assim como todos os outros, né, que estão trabalhando em canais, né? E o canal, uma vez que ele é perdido, né, ele pode construir tanto uma lateralidade para dar continuidade ao seu movimento projetado, como também um zigue-zague descendente para reverter e testar as zonas de abertura do canal. Então, eu ficaria bem atento quanto a isso. A quebra dessa linha de tendência conduz os preços, mas não é o que a princípio vai acontecer. O ativo sugere o deslocamento do zigue-zague ascendente, uma vez que ele testa aqui médias móveis e continua construindo aí o seu deslocamento de preço de maneira forte. Tá? Eu particularmente tenho atenção maior em zonas de últimos alvos, né, de posições de AVE, aqui na faixa dos 114, 125, sendo que a maior posição que eu tive tomada em AVE foi aqui embaixo, na faixa dos 64, pelo stop dos vendidos 12 horas, nessa barra aqui, esse Red Bar Takeout. Inclusive, eu acho que eu já comentei isso também em outro giro das criptos aqui nessa região aqui dos 64, e a maior parte das posições eu saí
logo no 75 e depois disso no 100, 102, 99, foi descascando aqui. Agora, a continuidade desse movimento pode acontecer, inclusive essa barra das últimas 12 horas foi bem interessante, porém a última tentativa de rompimento ela falhou. Então a minha atenção é justamente para isso, né? A gente vai conseguir uma continuidade do movimento, a gente tem aqui uma perna de impulso, uma certa correção, a gente está tentando sair no zigue-zague ascendente, então a gente tem que ver se a gente vai ter fôlego, continuidade, interesse comprador para trazer os preços para cima, senão não tem como subir sozinho, né? Tem que ter demanda compradora, tá, pessoal? Se o pessoal não tiver interesse em comprar, não vai subir, tá? Outro ativo que estava bem forte e, no caso, chamou bastante atenção nesse período todo aqui foi Matic, né? Ou Polygon, que é um protocolo de ZK Rollup da rede Ethereum. Teve aqui uma consolidação importante, rompeu para baixo, teve alvos projetados, construiu aqui uma xícara, tá? E teve um fractal aqui. Então a gente teve essa xícara, né? Esse copo, alça, e dentro aqui a gente teve um fractalzinho. A tomada de posição foi nessa região. A gente tinha alvos na faixa dos 75 centavos, que era uma zona de maior resistência. Eu, particularmente, não acreditei em primeiro momento que o ativo ia performar tão bem. Então, a minha maior ressalva foi aqui conseguir sair com parte das regiões de posições nessa faixa aqui, 79, 80, aqui nessa faixa aqui de resistência, aqui tem até os 74, né? 75 centavos ali na média da realização, e depois disso o preço continuou performando bem. A próxima entrada de brecha, no caso a próxima brecha de entrada, melhor dizendo, né? Aconteceu aqui nesse martelinho, nessa zona de resistência anterior, que virou suporte pela bipolaridade do deslocamento de preço e da memória do mercado, compra na ruptura da máxima, stop abaixo da mínima, primeira parcial foi na abertura da barra negativo, e eu acho que tem condução de trade, não tem como sair ainda, tá? Para quem está posicionado por essa barra, eu acho que já teve parcial, teve o segundo alvo aqui em cima, se eu não me engano, deixa eu só confirmar, né, esse movimento aqui. Não chegou a dar o segundo alvo. Deixa eu só deixar o imã aqui. Eu acho que deu sim. Cravou o segundo alvo do movimento projetado, que seria projetar essas 3 barras à faixa de 61.8. Primeiro alvo foi a abertura aqui, né? Projetando só essa barrinha, que seria 2 vezes o risco. Depois, 1,5 vezes, na verdade. Depois aqui, a faixa do 61.8. Eu acho que o próximo alvo está bem mais alto, na faixa de $1 aqui, 1,10. Eu teria um certo cuidado, tá? A gente está contra uma média móvel importante do diário e talvez ele consiga construir uma lateralidade maior aqui para daí sim fazer um rompimento. O rompimento acima abre espaço para teste nessa zona de maior liquidez na faixa do 1,50, tá bom? Outro ativo que me foi solicitado, Gala. Estou com um layout antigo aqui. Gala, eu particularmente tenho estudo já aqui no TradingView também sobre Gala. Particularmente vejo que tem potencial para fazer o seu zigue-zague ascendente, uma vez que ela rompeu essa estrutura aqui. Tá? Então ela rompeu essa linha de tendência de baixa, fez aqui um pullback importante, eu acreditava que o pullback seria só esse aqui, fez um pullback mais profundo, uma ABC, né, de correção, e agora a gente está no movimento corretivo, pode ser só uma continuidade aqui de uma correção para manutenção do zigue-zague ascendente. Eu acho que Gala tem bastante potencial ainda de chegar, de certa forma, para a faixa ali dos 9 centavos, 8 centavos e meio, a fim de construir um zigue-zague ascendente depois dessa longa consolidação em possível fundo, tá? Então, essa seria a minha leitura para a Gala. Outro ativo que me solicitaram, Ocean, né? É um ativo que está num range, tá? Ele até tem aqui um contexto de Batman, né? Para quem lembra de eu falando sobre o Uniswap, é meio que um cabeça e ombros aqui, joelho e pé. Parece sim um pouco isso aqui, sim, teria alvo nessa região de maior liquidez, observa aqui a zona de maior liquidez, e eu particularmente, como gosto bastante de trabalhar com estruturas de gaps, né, gap comprador, gap vendedor, eu teria como alvo, um alvo um pouco mais ousado, o preenchimento desse gap vendedor na faixa dos 27 centavos, tá? 27,7 centavos, zona de maior interesse de trabalho de preço aqui, onde teve bastante venda sendo defendido. É provável um novo teste aqui. Caso o ativo consiga romper essa estrutura, eu acho que vai performar bem. Isso aqui é um cabeça e ombros
ou formação de fundo, né, digamos assim, bem definida, pelo menos na minha opinião. Outro ativo que me solicitaram foi SushiSwap. É um ativo que ele tá bem forte, assim, também, assim como o Uniswap ou o Unwint, eles são ativos que proporcionam um movimento interessante nesses últimos dias. Porém, aqui SushiSwap não tem nada muito claro para mim, tá? Eu acho que ele está numa região importante de resistência, que é essa faixa aqui. Talvez tenha um novo teste de máxima, né? Uma nova máxima, mas eu acho que vai ficar um pouco mais difícil. Particularmente, a visão fica mais clara, pelo menos no meu modo de operar, com a ruptura dessa região aqui de máxima de resistência com zigue-zague ascendente para buscar 200. Eu acho que observar essa movimentação até a 200 pode acontecer, pode, mas fica um pouco mais difícil porque aqui a gente tem bastante resistência, tá? Mas de qualquer forma, se o preço vier trabalhar acima dessa faixa, eu acho que tem pouca memória de preço aqui, ó. Observa que tem um vácuo de liquidez, então é sim possível que venha testar essa região de fundos aqui que eu vou deixar marcado. É um fundo importante que aconteceu anteriormente, talvez o preço volte aqui para testar a memória dessa região aqui, tá? Run, que é Thorchain, também é um ativo que está num zigue-zague ascendente. Não sei se vai dar tempo de ver todos os ativos que me solicitaram, mas vamos lá. Thorchain segue no zigue-zague ascendente. Eu acho que está fazendo um possível truque de entrada aqui. O rompimento dessa máxima, na minha opinião, sugere um deslocamento de preço mais rápido e forte até a média móvel de 200, quiçá até essa região de preenchimento de gap. O maior problema para mim é que essa faixa aqui, ó, se tu olhar para a esquerda, ela já foi uma faixa muito trabalhada de resistência. Não está sendo fácil do ativo romper, mas a princípio ele está no zigue-zague ascendente. A mesma coisa que eu comentei para a AVE, para os demais ativos, como a gente está trabalhando em cima de uma linha de tendência de alta, ou seja, o zigue-zague de preço acontece de maneira a construir topos de fundos cada vez mais altos, né? A gente tem que ficar muito atento para tentativa de movimento de reversão aqui. Se isso acontece, um zigue-zague para baixo, a gente pode buscar zonas de maior liquidez aqui embaixo, tá? Não é o que acontece ainda, mas fica a ideia de que, pessoal, a gente não tem como prever o futuro dos preços. Se o preço conseguir romper esse topo, tá? Se o preço consegue romper o topo anterior, aqui dessa região de resistência, o que pode acontecer? Pode seguir aqui num zigue-zague ascendente para buscar a média móvel, zona de maior liquidez aqui nesses topinhos, algo desse tipo. Mas se romper para baixo, fica atenção, porque a gente vai estar quebrando uma linha de tendência de alta que conduziu os preços por um bom tempo. E quando isso acontece, a força que fez esse movimento ser quebrado, ou seja, o rompimento, tende a trazer uma correção um pouco mais profunda, tá? Link também é um ativo que, assim como o Ocean, tem um gap aqui em cima, tá? Eu fico atento para essa região de gap em Link, então para mim Link é um ativo um pouco mais fácil de observar o deslocamento. Eu acho que isso aqui pode ser sim um grande zigue-zague ascendente, que vai trazer um pivôzinho aqui para pelo menos essa região aqui dos 8,50. É a minha observação para Link. Eu trabalho com bastante a ideia de equilíbrio de forças, gaps e tudo mais, e para mim aqui tem uma zona importante que o preço ainda pode voltar a trabalhar entre 8,39 e 8,49, então fica 8,50 para a gente trabalhar com número redondo e é isso aí, tá? Então, para mim, minha observação de Link, a gente fez um pullback, até a média móvel, zona de POC, o preço sentiu suporte nessa região de topos anteriores. Eu acho que o Link está pronto para dar uma puxada, tá? É o que o gráfico me sugere. De qualquer forma, eu acho que tem sim bastante potencial. O rompimento dessa máxima abre ali um teste nesse gap, mas a gente teria mais espaço, né? Se a gente pegar só o movimento alternado, então essa mínima por essa máxima alternada por essa mínima, observa aqui que a faixa do 61,8, primeiro alvo, estaria nessa região do gap, segundo alvo, terceiro alvo na média móvel de 200, bem confluente com o que eu costumo trabalhar. Não sei se vai dar tempo de falar sobre todos. Vamos falar sobre DOT. DOT é um ativo que a gente já tem estudos aqui no TradingView, então sugiro tu ir no meu perfil e dar uma olhada sobre DOT. Tem uma possível cunha aqui, ó, pessoal, uma possível cunha de alta, tá? Uma cunhazinha apontando para baixo, que foi rompida, para cima. Eu espero sim um teste nessa região mais alta de POC, aqui na faixa dos 9,50, 9,90, tá? Eu acho que ainda tem possibilidade, o preço fez um zigue-zague ascendente com pullback na POC, para mim está cumprindo ali os seus possíveis alvos, tá? Topo, aqui ó, o fundo, topo, alternado pelo fundo, primeiro, segundo alvo, terceiro alvo está lá na faixa dos 10,55, acho que ainda tem tempo. Pessoal, não deu tempo de falar sobre todos ativos, faltou NIR, Solana, Cava e BNX, mas eu espero que vocês tenham gostado.
esses ativos ficam para o próximo Giro das Criptos. Se tu gostou, não te esquece, deixa teu gostei e não te esquece de me seguir aqui para mais conteúdos como esse. Forte abraço, até mais.